Olá, servidor público, olá, cidadão. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. 21 anos no ar ininterruptamente. E hoje nós estamos aqui para conversar com os diretores da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Maricléia Real, que é presidente, e o Adeildo Villanova, que é primeiro secretário. Uma conversa interessante, mais uma vez, para você cidadão, para você servidor. Voltamos já já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Pertencem à nossa federação várias entidades, entre elas a Associação das Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então estou aqui no programa com a Maricléia, que é presidente, e com o Adeildo, que é primeiro secretário. E vamos conversar um pouco, vamos começar dizendo para eles o que é assistente social no Tribunal de Justiça. Bom, primeiro, boa noite, é um prazer estar aqui de novo. Eu que fiz parte da diretoria representando a ASP-TJSP na FESPESP durante 6 anos, foi onde eu tive muito contato com as outras entidades de servidores, que é um aprendizado ao longo da vida da gente. E agradecer a audiência, a atenção que as pessoas estão dedicando para entender um pouquinho da nossa profissão. Na verdade, o assistente social e o psicólogo no Tribunal de Justiça subsidia os juízes nos processos, normalmente onde tem, a grande maioria, onde tem criança que fazem parte desse processo. Seja num processo de regulamentação de guarda, numa separação de casal, seja uma criança que está em situação de acolhimento, para ver se vai ou não retornar à família, ou se vai ser essa família destituída do pátrio poder e a criança colocada em adoção, mas também em situações de violência doméstica, de atendimento ao idoso que está passando por alguma situação de negligência ou de não assistir das suas necessidades. E mais uma novidade que nos pegou, não de surpresa, mas a contragosto, que é a nossa atuação no depoimento especial. Esse sim, esse nós estamos fazendo papel de juiz e não papel de assistente social e psicólogo. Nesse caso, é criança vítima de violência. Criança vítima ou testemunha de violência. Ou testemunha. Então, a lei diz que juiz não tem o preparo para inquirir uma criança, ele não sabe conversar com uma criança para deixar a criança à vontade para ela contar dos acontecimentos. E então eles delegam, no estado de São Paulo, preferencialmente para os psicólogos, e na falta de, ou atuando em conjunto com o assistente social. E o que nós dizemos e afirmamos os nossos conselhos dizem, inclusive os federais, nós não estudamos para isso, isto não é a proteção que nós temos que oferecer para as crianças. Nós temos que ver se a criança pode ou não permanecer naquela família, ver os encaminhamentos que a gente pode dar de proteção, mas não é nosso objetivo incriminar ou prender alguém. Essa não é a parte protetiva. E uma coisa que eu falo sempre, olha, uma criança foi testemunha e disse que foi abusada por um tio, por um avô. E aí esse tio é preso. Essa criança permanece na mesma família sob os cuidados da mãe e da avó. A avó que é mãe desse tio que foi preso. E é essa avó que vai cuidar o dia inteiro desse menino. O que é que esse menino recebeu de atendimento
Depois que esse tio foi preso, eu quero saber. E isso não existe. Quer dizer, a família desestrutura, nós não sabemos até que ponto. O que eles querem, inclusive, que a gente diga agora é se o que a criança está dizendo é verdade ou não. Como se a gente tivesse uma bola de cristal para dizer, olha, tudo que a criança falou pode escrever aí, que é verdade mesmo. A criança não tem nenhuma memória que foi implantada nela. Isso nós não podemos avaliar. Você é assistente social? Eu sou. Veja bem, além disso, nós temos o problema que a criança volta a rever aquela coisa ruim que passou num certo momento na vida dela. Isso que é o pior para a gente, porque nós conhecemos muitos adultos. Eu conheço de perto várias mulheres adultas, maduras, que se recusam a falar do assunto, seja numa delegacia, seja no juiz, seja para a mãe, seja para algum familiar. Né? O máximo que consegue é falar com o terapeuta, porque é uma revitimização, inclusive para o adulto. Para a criança, é sofrer a violência novamente. Às vezes, até 2, 3, 5, 8 anos depois, que é o que está acontecendo. Que é uma memória que você não sabe nem se é ou não, porque se a criança tinha 4, 5 anos, hoje ela tem 10, 12, você não sabe se o que ela está falando é o que realmente aconteceu. E ela vai reviver aquilo tudo. Isso é o que a gente é contra. Né? Adeildo também é assistente social? Sim, sou assistente social no Judiciário desde 2013. Né? E eu queria destacar um aspecto importante da atuação do assistente social e psicólogo dentro do Tribunal de Justiça, porque a partir da nossa atuação a gente também consegue melhorar as políticas públicas da cidade onde aquela comarca está instalada. Né? Então, a partir dos nossos relatórios, das nossas entrevistas, estudos sociais, pareceres técnicos, a gente consegue identificar diversas falhas no próprio sistema de políticas públicas daquela cidade, e isso a gente aponta nos nossos relatórios, fazendo com que o próprio judiciário exija que a prefeitura cumpra aquelas políticas públicas que ela deve cumprir, né? Que ela deve realizar para poder atender a população. Porque quando as pessoas chegam no judiciário, elas já chegam com uma série de direitos violados. O que a gente faz é tentar atender essas pessoas, identifica essas falhas do próprio poder público, do executivo municipal, e aí solicita que o próprio juiz exija que essa cidade tenha as políticas públicas que são definidas em lei, que são os direitos sociais básicos ali daquela família, que acabam sendo violados, e por isso chega no judiciário. Então, o nosso trabalho ele também contribui para essa melhoria das políticas públicas, tentando evitar ao máximo a judicialização desses direitos, né? Que acaba vindo para a gente poder atender. E a questão do depoimento especial também, que a Mariclé já colocou aqui muito bem, é uma atribuição que foi nos colocada, né? Fez a gente engolir de goela abaixo, uma atribuição que não é nossa, né? Porque o depoimento especial, o principal objetivo dele é você apontar o culpado daquele determinado abuso, daquela determinada infração. E que, na verdade, o nosso trabalho não é esse. Nosso trabalho é de proteger, de garantir os direitos mínimos para a criança e o adolescente, no caso da Vara da Infância e Juventude. E o depoimento especial ele só serve, basicamente, para dizer, olha, aquele fulano, aquele abusador, foi ele mesmo que fez. E não é essa a nossa atribuição, nem nossa função, e nunca foi. E nem nunca será. O Serviço Social e Psicologia não tem esse objetivo, não tem essas atribuições, e não é para isso que o Serviço Social e Psicologia serve, especialmente dentro do Judiciário. Não tem nenhum trabalho no Legislativo para mudar essa situação? Na verdade, a gente está numa articulação política, está amadurecendo essa ideia. Nós entramos com uma representação do CNJ, a FESPESP subscreveu a ação com a gente, dizendo que não era a nossa atribuição, e o que nós estamos amadurecendo agora é a ideia de dizer que quem é a atribuição é de quem se especializar, porque a lei fala em especialista, mas a lei não fala quem é o especialista. E nós queremos dizer que especialista é quem fez a especialização. Como a mediação, lembra? Não existia, aí assistente social, o tribunal queria que a assistente social fizesse, o Conselho Regional bateu o pé, disse não é atribuição. Aí a Escola Paulista de Magistratura fez o curso de mediação.
Então, psicólogo, assistente social, dentista, professor, pedagogo, motorista, quem quiser, frequenta 2 anos de especialização, se especializa e vai trabalhar. Então, é uma ideia que nós estamos amadurecendo, porque acabamos de perder a ação do CNJ agora, no comecinho de dezembro, e a gente estava esperando o resultado dessa ação. Nós temos uma frente que debate o assunto com conselhos regionais de psicologia e serviço social do Brasil todo, e mais algumas entidades de garantia de direitos aqui de São Paulo. Temos reunião marcada para o comecinho de fevereiro e estamos amadurecendo essa ideia. Que é uma situação, inclusive, que traz um certo perigo para a criança, né? Isso é importante deixar... Aliás, eu estou deixando claro aqui uma coisa, falando com assistentes sociais e associação de psicólogos também, porque eu estou mostrando também para você, cidadão, para você também, servidor público que nos assiste, o que é ser servidor público, né? Nós estamos numa fase em que servidor público é uma coisa menor dentro do Estado. E, na verdade, somos nós que levamos as políticas públicas para o cidadão e para a cidadã que paga o imposto. Exatamente. Então, não é o governo. E que está na Constituição. É isso. Então, é a enfermeira que aplica a vacina, é a que vai em casa para medir a glicemia, né, da saúde da família, que agora o governo está acabando com isso, é o professor da escola pública, é a merendeira da creche, é o guarda civil metropolitano que fiscaliza a região da creche para não deixar o tráfico acontecer. Nós é que somos os servidores. O que nós fazemos? Servimos a população. Então, olha a importância do servidor, certo? Então, o servidor está exatamente porque, sem ele, o direito que você tem como cidadão, você não teria. E agora, gosto de uma coisa que é muito importante frisar. Nós estamos num desmonte dos serviços públicos muito grande a nível nacional e estadual. Desde a Constituição de 88 é obrigatório ter concurso, por quê? Porque todo prefeito que entrava mandava embora 60% dos desafetos dele de dentro da prefeitura e colocava aqueles que lhe apoiaram, e as políticas não tinham continuidade, e as pessoas não tinham como denunciar, porque hoje, se eu souber que tem qualquer desmando dentro do tribunal, enquanto servidora concursada, eu posso denunciar. Mas se eu não sou concursada, eu não vou poder denunciar porque eu vou ser mandada embora. Então, a garantia de transparência é o concurso público. E o governo está querendo acabar com isso. Pois é. Né? Olha só a importância. Aquilo que acham que é uma proteção ao servidor, na verdade é uma proteção ao Estado. Né? Exato. Então, está ficando bem claro isso. Voltando, Adil, vocês visitam em loco famílias? Sim. Vão até a residência quando tem uma denúncia, ou não denúncia, mas quando tem que fazer um trabalho para assessorar o juiz. Sim, a visita domiciliar é uma das ferramentas do assistente social e dos psicólogos que trabalham no Tribunal de Justiça, né? Então, quando ele recebe um processo onde tem que definir a guarda para um ou outro, né, ou para nenhum, porque pode acontecer, o parecer ser contrário a tanto a guarda do pai e da mãe, ou para um avô, alguém que realmente consiga proteger essa criança e esse adolescente. Então, uma das ferramentas é a visita domiciliar. Então, chegando o processo para a gente verifica quais são as circunstâncias daquele processo, e aí sim a gente define o nosso plano de trabalho, entre eles a visita domiciliar, onde a gente vai poder avaliar as condições da própria casa da pessoa, o bairro onde mora, se o bairro ele dispõe de serviços públicos para aquela criança, unidade de saúde da família, unidade de assistência social, creches, vários serviços públicos que devem estar naquele território onde aquela família mora, né? A gente não vai só para conhecer a casa da pessoa, se ela tem imóveis. Vou abrir a panela para ver se tem feijão cozinhando ou não. A gente, além de conhecer a família de uma forma diferente, no seu próprio ambiente, a gente também procura conhecer o território que aquela família vive para saber se as políticas públicas estão ali disponíveis para que ela tenha acesso. Como é a relação de vocês com os juízes? Qual é a aceitação? Como é que funciona? Depende muito de comarca e de juiz, né? Tem juiz que fala, olha, minha porta está aberta, se tiver fechada é porque está numa audiência de segredo de justiça, mas você pode bater,
entrar e a gente já vai resolver aqui. E tem juiz que é só na base. Eu ainda fui assim de escrever, porque a hora que começou a digitalizar eu me aposentei, né? Mas é só através do computador ali nos autos. Então, depende muito. Mas a maioria trabalha em parceria porque valoriza o trabalho que a gente apresenta, porque acho que dá o norte, dá o caminho daquilo que precisa ser feito. Eu penso que a própria formação, né, dos juízes, né, como bacharéis de direito, advogados, a maioria deles, é uma formação que nem todos eles têm a sensibilidade para pensar a questão dos direitos da criança e adolescente, do próprio direito de família, como uma questão estrutural do sistema mesmo. Né? Aquele que nunca pegou ônibus. Muitas vezes acaba justificando as condições que aquela pessoa vive como uma coisa pessoal, como se fosse dela. Falta de interesse. Que não associa as condições que aquela vive a uma estrutura política, uma conjuntura política que fez com que aquelas pessoas estivessem ali. São poucos os juízes que são sensíveis a isso, né? A gente tem alguns que a gente pode até contar, sim, mas a maioria deles tem uma formação muito fechada, que não entende essas condições das pessoas como resultado da forma como a política, como o Estado está organizado, né? Então, preferem atribuir isso a uma questão pessoal, de falta de interesse, de preguiça, disso, aquilo, e não a própria falta de emprego, por exemplo, de forma estrutural. Então, acaba acontecendo isso. Agora, o próprio relatório nos autos, via computador, é uma coisa fria. Sim. Vocês são chamados para conversar sobre aquela visita, sobre aquele relatório, pelo menos de alguns juízes ou de nenhum deles? Não, de alguns, mas eu acho que na maioria das vezes a gente consegue, na letra fria do computador, passar aquilo que a gente acha importante. É um cuidado que a gente tem de tentar passar para ele a realidade num relatório, por isso que a gente não vai fazer um relatório de 5 linhas. Nós vamos fazer um relatório longo o suficiente para mostrar para ele tudo aquilo que nós achamos importante naquele caso. Diferentemente do que queria a corregedoria, que quer que a gente cumpra metas, batendo o número do juiz que disse, olha, eu não quero relatório bonito, eu quero que vocês me deem um parecer curtinho, façam só o parecer. Achamos isso pronto. Isso eu não posso fazer, até porque é contra os nossos conselhos, mas como é que eu vou justificar um parecer se eu não coloco lá a realidade daquela família? Não tem como pôr um parecer sem contar o histórico, né? Essa questão de ir no local, ir na família, ver o que acontece naquela sociedade, naquele grupo de pessoas, vocês têm alguma coisa sobre mudanças que possa ter acontecido depois da visita? Sim, você fala voltando numa segunda vez ou num acompanhamento de um processo? Vocês encontraram uma série de problemas, inclusive dentro da comunidade, até com prefeitura, com o Estado e tal. Conseguem alguma modificação nisso? Consegue, claro, consegue sim. Conseguem, por exemplo, você vai numa comunidade, por exemplo, e você percebe que o acesso àquela comunidade ele é difícil. Por exemplo, simplesmente a construção de uma ponte, seja ela de tábua ou de alvenaria, o que for, para facilitar. Porque muitas comunidades, lá na Baixada Santista, por exemplo, eu trabalho na comarca de Cubatão, por exemplo, e lá existem muitas comunidades que ficam nos diques, né? Naquela parte que é na água, né? Então as casas são em cima de palafitas. E muitas vezes para acessar essas casas você tem que dar uma volta. Tem que dar volta enorme, ou então o caminho de tábuas que é feito, de madeira, que é feito até a casa daquela pessoa que você vai atender, tá faltando tábua, tá faltando isso ou aquilo. Muitas vezes nos seus relatórios você consegue expressar essa falta de estrutura daquele espaço
E aí muitas vezes o juiz, atento, sensível, intervém e manda a prefeitura fazer, né? Então muitas vezes é uma ponte que está ligando a parte da água com a parte da terra, que não tem, ou que está quebrada, ou que está isso, aquilo. Então quando a gente aponta isso nos nossos relatórios, muitas vezes isso pode acontecer. Outras questões, por exemplo, creche para mães que a gente atende, né? Então, muitas vezes ela chega no nosso serviço, no judiciário, por conta de uma criança, mas se você vai na casa dela, ela tem mais 2 ou 3. Essas crianças não estão em creche, estão em idade de frequentar a creche, não estão na creche. E a gente pergunta por quê? Porque não tem vaga. Não tem vaga e a moça falou que eu não posso ter porque eu não estou trabalhando. Se eu não tenho vaga, eu não posso trabalhar, porque eu não tenho como deixar. Porque é uma confusão, né? Acha que creche é um direito da mãe, mas não é uma questão da mãe, é uma questão da criança. Não interessa se a mãe está trabalhando ou não. A creche é para a criança poder frequentar a escola, ser integrada com outras crianças, é um outro objetivo. E muitas vezes a falta de creche é justificada porque a mãe está desempregada, então ela pode ficar com a criança. Então, quando a gente aponta isso nos nossos relatórios, muitas vezes o próprio promotor muitas vezes ele identifica isso quando lê o nosso relatório de fato, né? Porque infelizmente não são todos que leem. Leem somente o parecer lá no final e pronto. Então nos nossos relatórios muitas vezes a gente coloca tudo isso e aí sensivelmente ele vai lá e aponta isso para que o executivo providencie a vaga na creche para aquela mãe poder ir trabalhar, poder fazer outras coisas também. E isso faz com que o trabalho de vocês não seja apenas de um parecer, mas um trabalho social muito maior do que um simples parecer. Ele vai além. Eu acho que esse é o diferencial do nosso trabalho, do assistente social e do psicólogo dentro do tribunal. Agora, vocês atendem que classes? Todas. A, B, C? Todas. Qual é a classe onde vocês vão encontrar o maior problema? Creio que na classe menos favorecida. Tipo de problema? Aí depende do problema. Porque se for um problema de violência escondida, é na classe A. É nos jardins. Aqui no João Mendes, a gente atende os jardins, a Barra Funda, o Brás, o Belém, a Moca. Então tem favela, cortiço, classe média baixa, classe média e os jardins. Jardim América, Jardim Europa. Então, cada lugar são tipos de problema diferentes, mas todos eles têm. Violência em todos eles? Violência em todos eles. A violência na classe A, imagino que é uma violência onde a consciência é maior do que a violência está acontecendo do que na classe C. Na verdade, até o diferencial é que normalmente na classe A não se permanece num relacionamento abusivo por problema financeiro. Enquanto que na classe, quanto menor o poder aquisitivo, quanto maior dependência a mãe tem com aquelas 4, 5 crianças daquele companheiro que é violento, e se ela sair, ela não vai ter para onde ir com 5 crianças, é diferente da classe A. É um número maior? Não dá para saber. Eu acho que não é maior porque a nossa classe A é um número muito menor. A nossa classe A é um número reduzido. Acho que há uma diferença importante, né, entre nos casos que a gente atende, porque basicamente os casos da classe mais empobrecida são casos de violência, são casos de destituição de poder familiar, são casos de negligência, né, que é uma palavra que é usada muito, mas na verdade a negligência não é da família, mas é do Estado. Que não proveu aquela família de base. O exemplo é esse da creche. Você recebe uma denúncia, quer dizer, a criança é acolhida porque a mãe foi trabalhar e deixou 3 crianças lá de 7, 6 e 4 anos sozinha. As crianças são acolhidas, aí é a negligência da mãe, não é a negligência do Estado, que não provê creche para aquelas crianças. Quer dizer, a mãe precisa ir trabalhar para sustentar as crianças. Isso. E as crianças não têm para onde ir porque a mãe vai trabalhar e tem que deixar. A negligência é do Estado, não da família. Do Estado.
Então isso acontece muito, né, nos processos onde as partes são mais empobrecidas. Já na parte mais rica, que tem mais um poder aquisitivo maior, geralmente é uma questão mais de guarda, quem vai ficar com a criança, quem não vai. Não existe uma lead maior assim, né? Então eu acho que isso é o que diferencia um pouco as demandas de uma classe para outra, né? Pensando nessa diferença, acho que basicamente é isso. Muito rapidamente, que nós já estamos quase no fim, Que pena. queria saber dos dois, qual é a expectativa futura dessas nossas crianças hoje? Ai, com esse governo federal dizendo que criança, os pais é quem tem que educar, que não tem que ter educação sexual. E se a criança não aprende na escola identificar um abuso que ela sofre em casa, como é que a gente vai fazer? Esse é o problema. Quer dizer, a escola é um espaço onde a criança tem que ter informação e não deixar para esses pais que, em muitos casos, são os próprios abusadores. Me preocupa muito. Eu também não tenho muitas expectativas com essas políticas de infância e juventude que a gente tem visto por aí. Até porque o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o governo desmantelou. E ele quem determina as políticas públicas que tem que ter no país. E é o futuro do país. E é o futuro do país, Então a gente imagina que vai ser bem complicado. Estamos preocupados. Muito preocupados. Assustador, né, pessoal? Pois é. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer mais um trabalho feito por servidores públicos. Tá vendo? Servidor público, assistente social, psicólogo, e está cumprindo exatamente o que tem lá na Constituição, no artigo 6º, né? O direito que você tem à defesa da criança, à defesa do adolescente, enfim, é isso. Obrigado, vocês dois por estarem com a gente, esclarecer melhor ainda. Temos muito orgulho do nosso trabalho de servir a população. Que maravilha. Chegamos ao fim, infelizmente, de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Até o próximo programa.